Olá, estamos mais uma vez com o nosso Papo de Rádio aqui na internet, no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Esse espaço que se destina a resgatar a história do rádio de São João da Boa Vista. E hoje eu tenho o prazer de receber Milton Mazzarini, o professor Milton Mazzarini, ele que integrou a equipe de esportes da Rádio Piratininga de São João da Boa Vista como repórter e comentarista. Pelo rádio, o Milton cobriu competições importantes de futebol em São João, acompanhando o Palmeiras Futebol Clube, a Sociedade Esportiva Sanjoanense. No futsal, além do trabalho radiofônico, ele foi patrocinador da equipe do Reio Futsal. Filho de radialista, do grande radialista Adolfo Mazzarini. Milton Mazzarini, seja bem-vindo aqui ao Papo de Rádio. Muito obrigado, Magalhães. Eu gostaria de dizer, né, nesse início, que eu não me enquadro, eu não me vejo como um dos ícones do rádio sanjonense, dos quais você já teve a oportunidade de que eles participassem desse seu programa, desse seu evento. Então, é muito orgulho para mim, eu fico muito alegre, muito satisfeito de poder falar um pouquinho daquilo que eu gosto. Eu amo rádio, gosto muito de rádio. Para você ter uma ideia, quando vou ver uma partida de futebol na televisão, eu tiro o som e ligo o rádio. Eu vejo a imagem na TV, mas fico ouvindo o rádio. Inclusive por ter muitos amigos que trabalham nas grandes emissoras transmitindo. Então, amo o rádio, gosto muito do rádio, sinto falta do rádio, mas não me considero... Aí é modéstia sua, né, Não, Milton? não é modéstia, modéstia, não. Eu não me considero... Você já entrevistou aqui os grandes ícones do rádio sanjonense e eu fico muito orgulhoso de ter recebido esse convite. E você tem uma história muito importante no rádio de São João da Boa Vista. Você trabalhou em equipes que marcaram época no rádio de São João, com profissionais que se projetaram nacionalmente também. Então, vamos começar do começo. Eu falei aqui do seu pai, né, seu Adolfo Mazzarini, que era um profundo conhecedor, né, de música, de poesia, atuou no rádio de São João da Boa Vista. Foi pelas mãos do seu pai que você entrou no rádio? Não. Eu diria que foi pelas mãos do meu pai que eu comecei a gostar do rádio. Porque quando criança, meu pai fazia um programa de músicas da saudade, saudosista, na Rádio Piratininga, às segundas, quartas e sextas à noite, das 21 às 22 horas. E eu sempre vinha com ele. Nós residíamos em Vargem Grande do Sul e eu vinha com ele. E ficava dentro do estúdio acompanhando ele desenvolver o programa dele, que tinha uma audiência muito grande, não só em São João, como na região toda. E com isso eu passei a gostar do rádio, a gostar do microfone. A minha entrada no rádio se deu de uma forma muito pitoresca. Como você sabe, eu tinha uma escola, era professor de matemática, e um dia chega na secretaria da escola o senhor Otávio Muniz e pediu para falar comigo, que tinha uma indicação do Oscar Castelã, da Rádio Piratininga, que ele queria matricular o seu filho, que hoje também é conhecido como Otávio Muniz, mas é o Tatá Muniz, né? Queria matricular o seu filho na escola, mas que o Tatá não gostava muito de estudar, não. Queria que eu auxiliasse de alguma forma. E eu me lembro que eu falei para ele, deixa comigo que nós damos um jeito no Tatá. E realmente... Olha, e só um parênteses aqui, né? Otávio Muniz, o Otávio Muniz a quem o professor Milton Mazzarini se refere, é o grande Otávio Muniz, um dos maiores nomes do rádio esportivo do Brasil de todos os tempos. Da antiga Pan-Americana. Isso, Pan-Americana. E aí ele matriculou o Tatá na escola. Eu comecei com amizade com o Tatá passou a gostar de estudar, principalmente gostar de matemática, e nos demos muito bem. Um belo dia o Tatá chega, durante a aula, fala, professor, nós estamos precisando de um comentarista para a equipe esportiva da Rádio Piratininga.
você conhece alguém? Falei, ó, você está falando com o próprio, mas tudo na brincadeira. Ah, então tá bom, tá. Aí, no dia seguinte, no horário de almoço, eu estou na minha residência, recebo um telefonema da Rádio Piratininga. Era o diretor da rádio, Oscar Castelã, perguntando se eu podia comparecer naquele momento na rádio, que eles estavam numa reunião. Eu prontamente fui até a rádio, chego lá, estava o Oscar Castelã e o Vitor Hugo Lucarelli, que eram os diretores da rádio, os proprietários, o Ailton Fonseca, que era o diretor de esportes. E apresentador do Bate-Bola Piratininga, né, o programa. Isso, e era o chefe da equipe de esportes da Piratininga. O seu Otávio Muniz e mais o Tatá Muniz. Todos numa sala. Eu entrei e o Oscar falou comigo, dizendo que se era verdade que eu era comentarista esportivo. Falei, não, Oscar, eu estava brincando com o Tatá, nunca fui. Gosto muito de rádio, de microfone, mas nunca fui comentarista esportivo. Tenho um certo conhecimento, joguei futebol, joguei no Palmeiras, aqui de São João da Boa Vista. Aliás, essa foto aí que nós estamos vendo, né, é do seu tempo de jogador de futebol no Palmeirinhas aqui, né? Isso. E também cursei a Faculdade de Educação Física, onde se adquire muito conhecimento, inclusive de regras. Então, eu gosto do assunto, eu gosto do futebol, como gosto de outros esportes. Ah, então tá bom. Então, você topa ser comentarista da equipe de esportes da Piratininga? Falei, olha, se eu não tiver que assumir um compromisso que interfira na minha profissão, eu aceito. Não, tudo bem. Então, vamos. O seu Otávio Muniz falou para mim, vamos então. Falei, mas vamos para onde? Falei, vamos para o estúdio que vai começar o programa Bate-Bola Piratininga e nós já vamos te apresentar. Então vamos. Entro lá. Deu aquele frio na barriga? Eu falei, vamos, né? Achei que fosse só acompanhar o programa. Aí me coloco, eu fiquei sentado entre o Ailton Fonseca e o seu Otávio Muniz. E o Ailton Fonseca fez a minha apresentação, dizendo que eu passava a integrar, a partir daquele momento, a equipe de esportes da Rádio Piratininga. E o seu Otávio Muniz, naquela época, o Casagrande estava saindo do Corinthians. E ele falou, olha, o professor Milton Mazzarini já chega com uma bomba, uma notícia fresquinha. É verdade que fulano de tal, falou o nome de um jogador lá que hoje eu não me lembro, está vindo para o lugar do Casagrande? E virou o microfone para mim. Depois ele me disse que esse era o batismo, né? Era o trote de quem está do calouro. Do calouro. E eu até que me saí bem, porque eu falei, olha, não sei se o fulano é bom ou não para vir para o lugar do Casagrande, mas pela bolinha que o Casagrande está jogando atualmente, qualquer um serve para o lugar dele. Depois desse batismo, né, no Bate-Bola Piratininga, com Otávio Muniz, com Ailton Fonseca, quando é que você participou da sua primeira jornada esportiva? Se a minha memória não me trai, foi num jogo do Mojimirim e Palmeiras, no campo do Mojimirim, aqui próximo a São João da Boa Vista. Você foi como comentarista ou como repórter? Eu fui como repórter. Eu fui como repórter de campo e sempre tremendo, porque é muito difícil, né? Você que eu não tive um estudo nessa área, então, mas fui e sentindo uma emoção muito grande de estar em contato direto com os meus ídolos do futebol, porque eu sou palmeirense, todo mundo sabe disso, e eu tinha um contato direto. Aliás, Magalhães, sempre que a gente ia transmitir jogos do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, eu pedia ao repórter de campo, no caso, sempre, a maioria das vezes era o Peterson Marim, eu pedia a ele que se ele trocava comigo,
ele Você fica passaria atrás do para a gol do cabine, Palmeiras. ele passaria para a cabine para comentar o jogo e eu iria fazer as reportagens de campo só para ficar próximo do time, dos jogadores. E dava para ser isento? Ah, sim. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida. A partir do momento que pegava o microfone nas mãos, acabava qualquer partidarismo, qualquer bairrismo em relação ao time. Os comentários sempre foram, pelo menos sempre tentei fazer sem qualquer parcialidade. O que você absorveu dessa convivência com o Otávio Muniz, pai, e com o filho também, que foi um grande repórter de televisão e de rádio? Olha, eu diria que dos dois, e principalmente do Tata Muniz, juntamente com Ailton Fonseca, foi o que eu aprendi tudo que eu sei, o pouco do que eu sei de rádio eu aprendi com eles. Então é muito bom, porque a experiência que eu não tinha, eu tinha vontade, mas não tinha experiência, eu gostava, mas não tinha a experiência necessária, eles me passaram essa experiência e que parece que foi o que fez com que eu ficasse por mais de 10 anos como integrante da equipe de esportes da Rádio Piratininga. Você entrou como membro da equipe e posteriormente você assumiu um cargo de diretor da equipe, né? Já nos estertores do Palmeiras. O Palmeiras já estava na Série B1B, nós trabalhamos juntos nesse período, eu, você, Ailton Fonseca e outros companheiros. Qual a diferença, né, Milton, de trabalhar primeiro nas 4 linhas, como comentarista, como repórter, né? O prazer de trabalhar no rádio e a função de dono de equipe esportiva, né? Numa fase bastante difícil do Palmeiras e do futebol em São João. Enquanto só comentarista, só repórter, um membro da equipe, o prazer era puro, era um puro prazer. E a gente fazia, eu principalmente fazia sem objetivar pagamento financeiro, a gente fazia porque gostava mesmo. Muitas vezes a gente colocava dinheiro do bolso para fazer as transmissões. A partir do momento, e já quase no final da minha participação no rádio de São João, em que eu assumi como chefe da equipe de esportes, a pedido do Oscar Castelã, fica mais séria a coisa, né? Ficou mais séria a coisa, porque aí a responsabilidade aumentou. A gente tinha que vender as cotas de transmissão, arrecadar uma quantia que cobrisse pelo menos as despesas. Não visava lucro, nunca visei, mas sempre com uma responsabilidade maior, estando como chefe da equipe, mas continuei como comentarista também. Como comentarista, como repórter, transmitindo os jogos do Palmeiras e também da Sociedade Esportiva Sanjoanense, né? O que você se recorda, né? Do que você se lembra dessa época, né? que foi marcante para você, transmitindo Palmeiras ou Esportiva? Olha, sempre muita alegria, porque era gostoso quando eu chegava em algum local. Eu me recordo uma vez que eu fui a Espírito Santo do Pinhal a trabalho, do meu trabalho, do meu serviço. E fui abastecer o carro num posto de combustível lá. Aí, no momento de pagar, eu perguntei se o proprietário aceitava cheque. Ele disse que sim. Você falou, você tem o cartão? Eu falei, tenho, tal. Quando eu apresentei que ele viu o nome, ele falou, mas você é o Milton Mazzarini da Rádio Piratininga de São João? Eu falei, sou eu. Mas você é muito jovem, é muito novo. Eu imaginava uma pessoa muito mais velha, com mais idade. Ele falou, eu ouço todos os dias o programa Bate-Bola Piratininga e acompanho todas as transmissões de vocês. Então, episódios como esse foram vários, que era motivo de alegria. Por quê? Acompanhando o Palmeiras, vendo uma equipe de futebol, tanto o Palmeiras como a Sanjoanense, levando o nome de São João da Boa Vista para todos os lugares,
Quando a gente chegava no Morumbi, por exemplo, em São Paulo, no saguão da imprensa lá, para transmitir jogos do Campeonato Brasileiro, cheguei a comentar jogo das eliminatórias da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Todos os profissionais de imprensa que estavam ali no saguão, eu me recordo muito do seu Manolo, que era o responsável para receber os profissionais naquele local. Ele fornecia lanches, refrigerantes. Todos falavam: "Ô, São João da Boa Vista, como é que vai? E o nosso Palmeiras lá? E a São Joanense?" Então, isso de transmitir jogos do Palmeiras e da São Joanense sempre foi motivo de orgulho e de muito conhecimento com outras pessoas, porque nos levava a ter esse contato. Milton, já que você está falando de grandes jornadas esportivas, nós não podemos deixar de citar um jogo que foi importante para a sua carreira, o jogo entre Guarani e São Paulo em 1986. Você transmitiu esse jogo ao vivo, comentando do estúdio de gravação aqui da Rádio Piratininga pela TV. E um detalhe, a TV saiu do ar no começo da transmissão. Então conta isso pra gente, a Piratininga ao vivo, Fonseca, a equipe toda lá no Brinco de Ouro da Princesa, e você aqui em São João? Isso. O que aconteceu é o seguinte: essa final, se a minha memória não falha, foi em 1986, não tenho certeza. Guarani e São Paulo, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, foi numa quarta-feira à noite. E todos sabem que as equipes de rádio do interior não tem o pessoal, não tinha o pessoal técnico para ir com antecedência lá, montar tudo, deixar tudo prontinho, testado. A própria equipe de esportes que tinha que fazer isso. Então tinha que sair de São João, embora o jogo fosse às 9 da noite, tinha que sair de São João por volta de meio-dia no máximo, 1h da tarde, para ir para lá, instalar tudo e testar as linhas da antiga Telesp. As LPs. LPs. Tinha que testar tudo, deixar tudo pronto. A própria equipe que fazia isso. Não tinha o pessoal técnico para fazer. Só que eu não podia ir nesse horário. Eu tinha minha profissão, meu trabalho. Naquele dia eu recordo que eu tinha que estar em Caconde. Quer dizer, 80, 90 quilômetros de São João, mas em lado oposto a Campinas. Então, eu disse ao Ailton Fonseca que não poderia ir. Falou: mas nós precisamos, nós não temos. É um narrador, um comentarista e um repórter. E às vezes... O Peterson estava de repórter, o Peterson Marim. E às vezes ia o próprio Silvano para trabalhar como cabo-man, puxar os fios lá. Mas era isso. Então, não tinha um outro comentarista para ir no meu lugar. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir ao técnico nosso, famoso JB Flora, para que instale dentro do estúdio, na Rádio Piratininga, um microfone que tenha o botão para ligar e desligar, uma TV, um fone de ouvido, e você comenta o jogo do estúdio. Eu vou para lá, no caso o Ailton ia para Campinas junto com o Peterson, e eles faziam de lá e eu faria do estúdio. Se for possível assim, tudo bem. Eu fui, voltei, cheguei em casa, era quase 6h da tarde, tomei um banho, jantei e fui para o estúdio. Fui para o estúdio, testamos tudo. Eu não entendo muito a questão das linhas de transmissão, mas eu sei que não tinha, uma vez entrado no ar, não tinha como comunicar o estúdio com o Ailton Fonseca. Não havia o retorno. Não havia o retorno. Se falasse alguma coisa, sairia no ar. Tinha que tirar do ar. Ou tinha que tirar a transmissão do ar. Ou tirar a transmissão do ar, ou sairia, o que foi dito, sairia no ar. Acabou a hora do Brasil às 8h da noite. Imediatamente foi aberta a jornada esportiva da equipe da Piratininga. E tal, o Ailton Fonseca fez a abertura, chamou o repórter no campo, o Peterson, para dar o destaque dele, e falou o seguinte: e aqui do meu lado
com muito calor, até tirou a camisa, está o professor Milton Mazzarini que vai comentar. Qual é o seu destaque, professor? Aí o Peterson abriu o microfone para o som ambiente. O Peterson lá no gramado abria o microfone para pegar o som e eu entrava do estúdio como se estivesse lá. Muito bem, aí isso foi das 8 às 9, fazendo os comentários. O Peterson começou a fazer as entrevistas. E 9:03, 9:04, começa a partida. Começou o jogo, eu na TV, não tinha 10 minutos de jogo, caiu a maior tempestade em São João da Boa Vista, com trovões, raios, e de repente a TV, puf, pifou. Não só lá, mas não na só cidade no estúdio, toda. na cidade toda. Conclusão. O pessoal que estava vendo o jogo pela TV... Foi tudo pro rádio. Foi todo pro rádio. E não é como hoje, que nós temos internet, que você põe na internet e ouve as emissoras de rádio. Simplesmente, para ouvir uma Rádio Globo, a Bandeirantes... Com a chuva, sinal... E muito chiado, muito barulho. Já era chiado sem chover, imagina chovendo. Então, foi todo mundo para a Rádio Piratininga, que era som local. O som local era mais audível, né? E tivemos uma audiência enorme. Só que saiu o gol do Guarani e tudo eu sem ver a TV. Prestando uma atenção enorme na... Exatamente. Como é que você conseguiu comentar um jogo sem ver? Então, prestando muita atenção na narração do Ailton Fonseca. Nunca prestei tanta atenção. Nunca me concentrei tanto, porque a cada 5, 7, 8 minutos ele pedia a minha opinião do jogo. E eu tinha que entrar, porque ele não sabia que nós estávamos sem TV aqui em São João da Boa Vista. Não tinha como comunicar exatamente pela questão de não ter o retorno na linha de transmissão. E terminou o primeiro tempo e nada da TV voltar no ar. Eu fiz o comentário intermediário do jogo no intervalo, né? E quando começou o segundo tempo, já uns 10 minutos do segundo tempo, é que a TV voltou ao ar. Um detalhe curioso é que eu estava dentro do aquário, né? O aquário é o estúdio da rádio que a gente chama de aquário. E no intervalo do jogo, eu estava comentando, aparece do outro lado do aquário o Oscar Castelã, que era o diretor da Rádio Piratininga. E ele fez assim para mim: lá no meu apartamento, a TV saiu do ar. Eu fiz assim para ele: aqui também. Ele fez uma cara de espanto, não acreditou, deu a volta, entrou no estúdio para ver que a TV estava fora do ar também ali. Então, e foi realmente uma façanha, né, Milton? Ninguém percebeu. Aí depois, aos 10 minutos mais ou menos do segundo tempo, a TV voltou ao ar e continuamos, se não me falha a memória, foi sim, a decisão foi nos pênaltis e o São Paulo acabou campeão brasileiro naquele ano. Só mais um detalhezinho curioso, é que encerrou o jogo, o Peterson fez as entrevistas e o Ailton pediu meu comentário final e encerramos a transmissão. A Rádio Piratininga era ao lado da escola Joaquim José, em São João da Boa Vista, Praça Roque Fiore. E as ruas, a gente descia a rua da Praça Roque Fiore, virava à esquerda e saía no Banco Itaú. As mãos de direção eram diferentes naquela época. E em frente à catedral, inclusive, tinha rua, passava-se em frente à catedral. Então eu saí, terminei a transmissão, saí, desci e cheguei na esquina do Banco Itaú com o meu carro. Quando eu chego na esquina do Banco Itaú, vinha passando a carreata dos torcedores comemorando, né? Gente sentada no capô de carro, pessoal caminhonete. Que estava te ouvindo no rádio, hein? Pessoal que estava me ouvindo no rádio. E teve um conhecido meu que bateu o olho, me viu dentro do carro,
coçou a cabeça e foi embora. Foi embora. Ele não entendeu Claro. até hoje o que tinha acontecido. Milton, você foi patrocinador, né, com a escola de primeiro e segundo grau seletivo, patrocinador do Reio Futsal, né, na época Reio Seletivo Unimed, era o nome da equipe. Né? Como é que foi essa experiência de ser também, entre aspas, de leve cartola? E teve uma época que o Reio, que aliás foi uma das melhores equipes de futsal do Brasil, chegou a disputar muito no futebol de salão, no futsal, estava com uma dificuldade muito grande para manter o seu elenco, para participar das competições, e não tinha naquele momento um patrocinador que pudesse auxiliar. E o Foguinho, então, técnico, diretor da equipe, veio conversar comigo se existia alguma possibilidade de colocarmos o nome do colégio seletivo na camisa do Reio. E é lógico que o meu patrocínio, a minha participação foi muito pequena, mas conseguimos, por um certo período, manter a camisa com o nome, o patrocinador principal, na camisa do colégio seletivo. Ok, Milton, nós chegamos ao final aqui de mais um Papo de Rádio. Foi um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado agradeço, por ter Magalhães, compartilhado suas histórias com a gente aqui na internet, né, nesse novo meio de comunicação. Eu que agradeço e, mais uma vez, eu já tive a oportunidade de te parabenizar por essa iniciativa, que eu acho que a memória do rádio não pode ser esquecida. E você, com esse trabalho, você está fazendo com que grandes ícones, que eu repito, não é o meu caso, mas grandes ícones do rádio, principalmente o primeiro que você entrevistou aqui, Lázaro Procópio, que dias antes, ou meses antes, o Roberto Nonato, da Rádio CBN, âncora da Rádio CBN, do Jornal da CBN segunda edição, havia me perguntado do Lázaro Procópio, do Lazinho, porque eles trabalharam juntos na Globo. O Lázaro chegou a trabalhar na Rádio Globo e também na CBN. E também na TV Globo, né? Ele fazia o Rede Globo São Paulo. Sim, a voz de cabine. Voz de cabine. Então, são pessoas e momentos do rádio que não podem ser esquecidos. E você, com isso, está trazendo a memória, principalmente para os jovens, para aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar essa época de ouro do rádio esportivo de São João. Isso é muito importante. Mais uma vez eu te parabenizo e te agradeço por ter me dado essa oportunidade de falar com todo esse pessoal que ama o esporte e o rádio. Eu que agradeço a sua presença. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia em mais um Papo de Rádio e até o nosso próximo programa.